Paz, meus irmãos, chegamos à nossa quinta e última aula da disciplina de homilética, esse curso de homilética, e nós vamos continuar o assunto da quarta aula, que é a pregação expositiva, o sermão expositivo. Nós demos aí a composição do sermão sugerida pelo pastor Hernandes Dias Lopes, que é ler, explicar e aplicar o texto. Nós falamos um pouco a respeito das características desse sermão, que é um sermão que se preocupa mais com o contexto todo, o contexto que está por trás do texto, faz as perguntas de por quem está sendo dito, o que está sendo dito, por quem está sendo dito, de que maneira, de que forma está sendo dito, quais são as palavras que foram utilizadas, qual que é o contexto que está ali por trás. Então, o sermão expositivo ele se preocupa com todas essas coisas, tem isso dentro das suas características. É diferente do sermão textual, porque enquanto no sermão textual a gente usa apenas um ou dois versos, no sermão expositivo nós usamos um número maior de versículos. E aí nós vimos na quarta aula como é que a gente define quantos e quais versículos serão utilizados por nós dentro do sermão textual. E nós defendemos que a unidade expositiva, aquele bloco de versículos que vai definir qual será o nosso parágrafo de pregação, ela é composta de uma única grande ideia. Então, você separa ali os versículos dentro de uma determinada passagem que trazem todos a mesma história, ou que transmitem a mesma ideia, que têm a mesma mensagem vindo da parte do Senhor, e você trabalha em cima dessa unidade expositiva, que é o parágrafo de pregação. O número de versículos vai ser definido de acordo com a ideia do texto. Então, o que está por trás ali do texto? E aí nós apontamos também a necessidade do conhecimento linguístico, seja ele do hebraico, do grego ou da sua língua nativa, para que você possa, conhecendo os elementos do texto, estruturar de uma forma melhor o seu sermão, fazer essa divisão, essa seleção aí de uma forma melhor. E isso só será feito se nós tivermos um conhecimento linguístico adequado, um conhecimento linguístico equivalente que nos permita aí avançar, desenvolver o nosso estudo do texto, o que é extremamente importante quando a gente fala de sermão textual. Então, de sermão expositivo, perdão. Então, o sermão expositivo ele está mais relacionado com o entendimento do espírito do texto através da utilização de elementos do próprio texto. Ele busca a compreensão da mensagem do texto, da ideia do texto, utilizando os elementos que o próprio texto te dá, o contexto, os elementos linguísticos, e aquilo que está presente ali, o tipo de literatura com a qual você está dialogando, a qual você está utilizando para fazer o seu sermão expositivo. Então vamos lá. Quais são as vantagens de se pregar expositivamente? Quais são as vantagens de utilizar a pregação expositiva aí nos cultos das nossas igrejas aos domingos, nos nossos encontros com os nossos irmãos? Primeira vantagem é que a pregação expositiva ela honra a Bíblia. Como ela trata a Bíblia da maneira como a Bíblia foi escrita, ela considera contexto cultural, contexto geográfico, contexto histórico, contexto literário, como ela faz todas essas considerações, então ela honra a palavra de Deus, respeitando ali os limites do próprio texto, o contexto, a situação na qual aquele texto foi escrito, foi esboçado, foi colocado. A segunda grande vantagem é que ela alimenta a igreja, Na pregação expositiva, o ouvinte é levado a ter um mais profundo conhecimento da Bíblia, A gente falou que na pregação temática, o tema é explorado de uma forma mais profunda. No sermão textual, a gente tira a estrutura do texto. No sermão expositivo, a profundidade está no próprio texto. O sermão expositivo ele mergulha dentro do próprio texto, é como fazer um mergulho ali naquele parágrafo de pregação, nas páginas das escrituras, nos versículos que o pregador está se propondo a expor, e fazer um mergulho profundo, um mergulho detalhado. Você vai para o texto, você vai analisar as palavras do texto, você vai conhecer o autor do texto, quem é que está falando, quem é que está escrevendo, para quem ele está escrevendo, você vai conhecer os ouvintes, os destinatários do texto. Então, ela alimenta a igreja por ser um conteúdo mais profundo, mais sólido da verdade da escritura, aumentando assim a familiaridade com o texto sagrado, o texto bíblico, e dando às pessoas um desejo maior de conhecer ainda mais a palavra de Deus.
E a última vantagem é que ela alimenta o pregador, né? Como nós falamos, né? A necessidade de que o pregador aplique o texto a si mesmo antes, né? Que o pregador seja o primeiro a ser impactado, seja o primeiro a ser tocado, seja o primeiro a ser abençoado por esse texto bíblico. Então, é necessário, é importante, o sermão expositivo tem como vantagem isso também. A quarta vantagem, né, de se fazer pregação sequencial, né, e não só a vantagem de ser uma pregação expositiva, mas uma pregação expositiva que seja sequencial. A ideia de você pegar um livro e decidir expor todo esse livro na igreja, né? Ou uma carta, ou uma narrativa, ou um evangelho, decidir expor toda ali aquela parte na igreja. Então, uma dessas vantagens é que evita o desgaste de decidir um tema novo. Né? Você não precisa ficar em busca do tema, porque como você está seguindo ali uma pregação sequencial, o próprio texto bíblico vai ditando para você as ideias. O próprio texto bíblico vai trazendo os temas a serem abordados, a serem pregados. Então, seguindo essa pregação sequencial, você vai retirar os temas dos sermões, né, as grandes ideias dos sermões, do próprio texto bíblico. Então, você não vai ter o desgaste de ficar pesquisando, procurando a cada semana um tema novo para falar para a igreja. E isso também vai tirar do nosso coração aquela coisa, né, do nosso coração enquanto pregadores, de nós decidirmos o que Deus quer falar à igreja, né? Em determinada ocasião, determinado domingo, não. Eu estou sentindo, acho que Deus tem que falar isso à igreja. Ou você fica sabendo de algum problema dentro da igreja, você fala assim, acho que domingo vou pregar a respeito disso, né? Escolhe ali um texto que esteja de acordo com o problema que você ouviu durante a semana. Quando você prega sequencialmente, Deus fala através da sua palavra, e não é o pregador que está escolhendo, não está determinando o que Deus vai falar, né? Não é baseado em nenhum problema de alguém que esteja passando, ainda que, como o texto ele é pregado sequencialmente, ele sempre vai confrontar o pecado de alguma maneira, ele sempre vai falar o coração de alguma forma, e ele vai chegar assim naquele problema que a pessoa está vivenciando, mas de uma maneira mais natural, não vai ser uma coisa influenciada e forçada pelo pregador. E a última vantagem é que a pregação expositiva lida com temas difíceis e muitas vezes negligenciados das escrituras, a pregação expositiva e sequencial. Por quê? Porque se você está pregando sequencialmente, não tem como você fugir de determinados assuntos. Por exemplo, você vai pregar o Sermão do Monte, Jesus, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. E aí você vai pregando por partes. Você vai ter que lidar, por exemplo, com o divórcio, que é um tema ainda bastante polêmico, principalmente aqui no contexto brasileiro, né? É um pouco difícil de falar a respeito disso na igreja, mas se você prega sequencialmente, você vai ter que passar ali pelo tema do divórcio, vai ter que falar a respeito disso, porque você está pregando de uma forma sequencial. Então, uma das vantagens do sermão expositivo sendo pregado sequencialmente é que ele vai lidar com temas difíceis e que podem, por causa do nosso coração pecador, serem negligenciados, né, pela pregação expositiva ou pelos pregadores na hora de expor para a igreja. Então, o pregador que segue essa sequência bíblica, ele vai pregando os temas à medida que eles aparecem e não tem como fugir disso, né? Não tem como dar a volta, esconder, selecionar uma parte ou outra, não. Se você está pregando sequencialmente, você vai passar por todas as passagens bíblicas e vai pregar todos esses temas, ainda que eles sejam difíceis, ainda que eles sejam complexos de serem falados, ainda que hajam algumas dúvidas, né, no coração quanto à maneira de fazer isso, mas o Espírito Santo vai orientando e o pregador expositivo que prega sequencialmente vai ter que passar por esses temas. Então, vamos lá. Resumindo, as vantagens do sermão expositivo são: ele honra a Bíblia, ele alimenta a igreja e alimenta o pregador. E o sermão expositivo e sequencial, ele evita, né, você ter que decidir um tema novo a cada semana para ser pregado na igreja e ainda lida com temas difíceis e negligenciados das Escrituras. Então, no que diz respeito à interpretação do texto, agora a gente já passa mais para como eu vou chegar, como é que eu vou descobrir qual é a grande ideia do texto, né? Primeiro a gente fala lá da respeito da divisão. Como é que eu vou dividir os meus parágrafos, como é que eu vou escolher quais versículos vão fazer parte aqui, vão compor a minha pregação. E aí é você tentar descobrir, né, a ideia do texto. Agora, nós já vamos entrar mais no conteúdo mesmo do sermão, no conteúdo da pregação e como descobrir o cerne da mensagem ali, como descobrir os pontos a serem trabalhados na mensagem, como é que nós vamos fazer para construir o nosso sermão expositivo, né? E aqui nós vamos seguir os passos dados pelo Bryan Chapell,
que é um pastor teólogo americano, e ele vai resumir esse processo de estudo, de preparação de um sermão expositivo em 3 passos, né? A semelhança do pastor Hernandes. Observação, interrogação e organização. Então, a observação que vai passar também pela leitura, que foi o passo lá que nós vimos com o pastor Hernandes. Interrogação, que é as perguntas que você vai fazer ao texto, você vai levantar o texto e tem a ver com a explicação. E a organização, né, que lá o pastor Hernandes fala a respeito de aplicação, mas aqui o Bryan Chapell como é que você vai apresentar, então, os resultados que você obteve do seu estudo, da sua pesquisa para a igreja. Então, primeiro você observa, depois você interroga, né, você faz as perguntas e, por último, você organiza essa apresentação. Aí, vamos lá. O primeiro passo é o passo da observação. Você vai usar a observação para determinar o que está presente no texto. E aí a regra é simples, leia, leia e leia. Citei aqui, né, o reverendo Leonardo Leão, professor de prática de pregação no Seminário Teológico Presbiteriano, reverendo Denoel Nicodemo Zeller, aqui no Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte. E ele sempre fala que o primeiro passo, a primeira coisa que o pregador tem que fazer antes de expor um texto, antes de pregar um texto, é ler o texto bíblico várias vezes. Então a regra aqui da observação é essa: leia o texto bíblico, leia o texto bíblico, leia o texto bíblico. Leia várias vezes para visualizar o contexto. Leia atentamente para identificar as palavras-chave. Lembra das palavras repetidas? Eu citei aqui, né, 2 exemplos. Salmo 121, que repete a palavra auxílio, ajuda, o ajudador, guarda de Israel, né? O Salmo 133 também fala a respeito da unção de Deus que desce sobre a unidade do povo, e ele vai repetir a palavra desce, desce. Ele vai comparar a bênção de Deus ao orvalho que desce sobre o monte e também ao óleo que desce sobre a barba. Então, essas expressões que são repetidas no texto, tem também Gênesis 39, nós citamos aqui na 4ª aula, a história de José na casa de Potifar, e lá a expressão repetida é: o Senhor estava com ele, ou o Senhor estava com José. E porque o Senhor estava com José, José pôde resistir aí à tentação e às investidas do mal. É importante a leitura do texto bíblico várias vezes para pegar esses detalhes, você visualizar o contexto, visualizar o todo, identificar palavras-chave e expressões que sejam únicas e peculiares daquele texto. Esse é o momento em que você pode procurar um dicionário bíblico, o significado das palavras que não são conhecidas, buscar informações sobre nomes e lugares mencionados no texto, é observação. Então, por exemplo, o Salmo 133, ele menciona o Monte Sião e o Monte Hermon. Então, esse é o momento em que o pregador, no caso, iria buscar outros textos que falam a respeito do Monte Sião, a respeito do Monte Hermon, identificar isso. Isso faz parte da observação. A mensagem do texto bíblico está diretamente relacionada com fatos ocorridos e com as circunstâncias ligadas a esses fatos ocorridos. Conhecer essas circunstâncias ajuda a esclarecer dúvidas, a acrescentar sentido e beleza ao texto. Por isso, o pregador tem de respeitar o contexto imediato e, às vezes, o contexto do livro todo. Por que às vezes, né? Porque, por exemplo, muitos salmos são escritos isolados. E alguns dos salmos a gente tem aí na nossa Bíblia uma notinha que diz: salmo escrito por Davi quando estava sendo perseguido por Absalão, seu filho. Esse tipo de contexto é um contexto que a gente precisa checar em outros livros, né? Então, o livro de Salmos não vai nos dar o contexto de Davi sendo perseguido por Absalão, mas o livro de 1 Samuel nos dá, o livro de 1 aos Reis nos dá, então nós precisamos olhar outros livros. Então, mas o contexto imediato, o contexto próximo, os salmos que estão próximos ali, a gente sempre precisa olhar, sempre precisa analisar. Dentro dos evangelhos, das cartas, das profecias, nós sempre precisamos analisar o contexto próximo, o contexto imediato, contexto anterior, contexto posterior, né? O contexto ali em torno da passagem são os textos mesmo, né? Você separou ali o seu parágrafo de pregação, você escolheu quais versículos você vai expor. Você precisa ler os versículos anteriores e você precisa ler os versículos posteriores para você ter convicção dessa sua identificação do parágrafo de pregação e para saber também quais ideias vão ser repetidas ao longo do livro, ao longo do texto. Então, procure ouvir o texto e absorvê-lo, refletindo com oração na mensagem espiritual. Então, leia o texto, ore sobre o texto, medite sobre o texto. Lutero tinha uma prática devocional muito interessante, e que era de reescrever o texto bíblico, né, utilizando as suas próprias palavras. Ele fazia uma paráfrase do texto
Ele mesmo reescrevia o texto bíblico com as palavras dele e sempre ele orava a respeito daquele texto. Então, se eu li um salmo que fala a respeito da grandeza de Deus, exalta a grandeza de Deus, a minha oração vai ser exaltando a grandeza de Deus, falando da grandeza de Deus. Se eu li um texto bíblico que conta a respeito de uma cura, de uma transformação, de um encontro impactante com Jesus, eu vou orar nesse sentido, pedindo ao Senhor que o meu coração seja transformado à medida que eu me encontre na presença dele. Então, ele tinha essa prática devocional. Interrogação, né, o segundo passo aí, a segunda parte, é fazer perguntas ao texto, as quais os ouvintes gostariam de ver respondidas. Isso ajuda a descobrir o verdadeiro sentido do texto, né? Um método que ajuda muito a obter informações é o método jornalístico. E ele é composto de 6 perguntas-chave que nós podemos fazer para o texto. Quem, o que, quando, onde, porquê e como. Então, quem disse, o que disse, quando disse, onde disse, por que disse e como disse. 6 perguntas-chave, esse é o método jornalístico que nos ajuda a investigar, né, a descobrir qual é o sentido do texto. Quais são os fatos principais, quem são os personagens envolvidos, quando e onde os eventos ocorreram, por que e como as cenas se desenrolaram. Esse tipo de pergunta nos auxilia a compreender o sentido do texto. Essa é a fase da interrogação, o momento que você vai questionar, perguntar o texto. E o último passo é a organização. Organizar as ideias de acordo com uma sequência lógica com base na ênfase que o pregador deseja apresentar. A sequência pode ser cronológica, como está no texto, ou ideológica, ou seja, o pregador pode inverter a ordem no seu esboço para facilitar a sua ideia e propósito a ser alcançado. Então, essa última parte é a parte de organizar como é que o sermão vai ser apresentado em si. Se vai ser como está no texto, né? Nós demos vários exemplos aqui falando do sermão textual. Se você segue, né, a ideia do próprio texto, isso pode ocorrer aqui, mas você também pode defender ideias presentes no texto, né? Por exemplo, João 3,16, um do texto que nós citamos como exemplo de sermão textual, ele fala que a respeito de obtenção da vida eterna, que todo aquele que crê em Jesus obtém a vida eterna, né? E a gente pode trazer essa como a ideia principal, como argumento principal e desenvolver o texto ali em turno para tratar a respeito disso. Então, não necessariamente você precisa seguir a ordem cronológica do texto. É uma possibilidade, mas isso não é a regra. Letcher, que escreve, né, Prega a Palavra, apresenta também 4 passos da pesquisa no sentido de auxiliar a melhor compreensão do texto bíblico a ser apresentado como sermão expositivo. Então, o Letcher aqui ele vai fazer um trabalho um pouco diferente do Chappell, mas ao mesmo tempo muito similar, né? É diferente e é similar. Mas o Letcher apresenta 4 passos da pesquisa no livro Prega a Palavra e para auxiliar a compreensão do conteúdo a ser apresentado, da mensagem, da grande ideia. Isso é como a gente vai chegar, como a gente vai extrair a grande ideia do texto bíblico. Aí o primeiro passo do Letcher é a familiarização. A familiarização é a interação do pregador com o texto bíblico, tá vendo? Hernandes, Chappell e agora o Letcher falando a mesma coisa, a importância de ler o texto bíblico. O pregador precisa ler, precisa se dedicar mesmo à leitura do texto bíblico. Leia do começo ao fim e certifique-se de que normalmente existe uma ideia ou um tema dominante em cada parágrafo de versículos, né? Em cada grupo ali de versículos. Uma forma de destacar o tema é observar a repetição das palavras, frases ou ideias. Né? Após a leitura, o Letcher vai sugerir que você escreva, aí, como Lutero fazia, o texto com as suas próprias palavras, né? Que você faça uma paráfrase dos versículos que você decidiu ali que serão o seu parágrafo de pregação. Essa paráfrase poderá ser utilizada na apresentação do sermão. Né? Você pode colocá-la como parte do sermão, ou na hora que você for explicar algum versículo, você poderia dizer: irmãos, nós poderemos traduzir esse versículo da seguinte maneira, nós poderíamos dizer assim, trazendo em uma linguagem mais contemporânea, que facilita os ouvintes, né, as pessoas que vão estar ouvindo e participando da pregação, a compreenderem melhor a mensagem do texto, né? Procure por verbos, substantivos. Olha a importância de conhecer a língua, né? A sugestão do Letcher caminha nisso também. A gente vai analisar, fazer uma análise sintática das orações, né? Quem que é o verbo, quem que é o sujeito, quem que depende de quem, qual oração que é a principal oração aqui. Isso tudo vai nos ajudar a alcançar a grande ideia.
parágrafo tem uma lógica inerente e um fluxo de ideias em si. O expositor deve captar esse fluxo, né, a fim de evitar divagações tangenciais ao pregar. Então, o pregador vai observar ideias ali do texto bíblico, né? O pregador precisa aprender a observar esse fluxo de ideias e para identificar qual que é a mensagem, qual que é a grande ideia que está sendo trazida no texto, né? O segundo passo, de acordo com Letcher, é a exegese. A exegese é uma parte muito espiritual no preparo das exposições bíblicas. Olha que interessante, o Letcher coloca, né, que a exegese é uma parte espiritual no preparo das exposições bíblicas. Como eu já falei, né, expliquei antes na quarta aula, a exegese tem a ver com conhecimento linguístico, né? O conhecimento principalmente das línguas originais e dos contextos que aparecem ali em torno da mensagem. Contexto histórico, contexto geográfico, autor, destinatário, tudo isso faz parte da exegese. E o parágrafo da pregação, de acordo com Letcher, né, tem uma série de palavras e o pregador precisa compreender o sentido dessas palavras. Precisa saber também a classe gramatical que essas palavras pertencem. Se são verbos, substantivos, adjetivos, né? Como é que essas palavras são utilizadas. Uma boa exegese depende do domínio técnico e intuitivo que o pregador, né, ele chama aqui de arauto, possui sobre o seu próprio idioma. Então é necessário nós conhecermos a língua que nós falamos para que nós possamos compreender o sentido do texto, né? Os verbos expressam uma ação, uma ocorrência ou indicarão uma condição. Os verbos declaram alguma coisa sobre o substantivo, que geralmente é o sujeito, ou fazem uma ponte entre o sujeito e outra palavra que complementa o pensamento sobre si. Então vamos lá. Num parágrafo de pregação, nós vamos encontrar uma grande quantidade de verbos ou uma não tão grande quantidade assim, uma quantidade menor. E nós precisamos estar preparados como pregadores para examinar, para considerar esses verbos, né, porque eles indicam as ações, aquilo que está acontecendo, e a ideia vai estar associada a eles. Aí ele sugere aqui, o Letcher, dentro da sua metodologia, vai sugerir algumas perguntas também que podem ser feitas nesse momento, né? Você vai fazer essas perguntas com relação aos verbos presentes no seu parágrafo de pregação. Tudo isso para te ajudar a entender o sentido do texto, a obter a grande ideia do seu sermão. Quais tempos e formas dos verbos são repetidos? O que isso diz a respeito da energia do parágrafo, né? Se a maior parte dos verbos está no presente e no modo imperativo, por exemplo, ou se os verbos aparecem mais na voz ativa ou na voz passiva. O que isso tem a ver com a energia do parágrafo, né? Como é que esse movimento está sendo construído pelo autor, né? Por que o autor fez essa utilização linguística? Uma vez que as escrituras interpretam a própria escritura, como as passagens do Antigo e do Novo Testamento esclarecem os sentidos desses verbos de uma forma prática. Ou seja, onde esses verbos foram utilizados com o mesmo significado, né? Em outros momentos da escritura em que essas palavras apareceram e que trouxeram aí os mesmos significados. Essas ações se limitam a Deus, apenas Deus pode executá-las, ou dependem dele unicamente? As ações estão igualmente abertas a pecadores e santos, ou elas são distintas, né? Quantos substantivos, pessoas, lugares, coisas estão praticando as ações? Quantos recebem a ação? Quantos substantivos são repetidos literalmente ou através de sinônimos? Quem ou qual é o principal agente e qual a principal ação no parágrafo? Após responder essas perguntas, escreva um parágrafo resumindo o que o escritor do parágrafo da pregação transmitiu por inspiração. É um exercício que exige bastante do pregador. E aí, né, eu creio que mais no final nós vamos falar um pouquinho disso, mas é claro que um pregador que prega semanalmente vai ter condições de fazer isso com todos os textos bíblicos, com todo o sermão expositivo que ele for preparar? Não. Isso é um exercício que exige tempo. Isso aqui é só o segundo passo, né, ainda de absorver ali, de considerar, de conseguir pegar a grande ideia do sermão. Então, é um exercício que exige tempo do pregador. É possível fazer isso sempre? Não.
mas é necessário, é importante que o pregador se habitue a fazer isso. Ainda que você não consiga fazer todas as perguntas, mas é necessário fazer algumas delas e ir caminhando e sempre se preparando, buscando o preparo da melhor forma possível. E é claro, com muita oração, sempre buscando a orientação do Espírito Santo. E novamente a sugestão do Letter aqui de escrever, que você escreva um parágrafo resumindo o que o escritor, né, bíblico quis transmitir por inspiração. O terceiro passo do Letter é o estudo indutivo. O método de estudo indutivo pode ser descrito como: uma pessoa estuda toda a série de casos ou fatos a fim de chegar a uma conclusão mais ampla ou geral. O estudo indutivo é composto por 3 elementos e cada um exige a interação espiritual e intelectual do expositor sincero. Então, o que está sendo trazido aqui pelo Letter, dentro do estudo indutivo, é que há necessidade que o pregador interaja com o texto de uma forma não apenas intelectual, não é só a técnica, e nós falamos muito a respeito disso antes de entrar no sermão temático, mas também entendendo aquele texto como um texto espiritual. O que acontece quando nós estamos estudando a Bíblia, o que acontece quando nós estamos expondo a Bíblia, principalmente as Sagradas Escrituras, é algo sobrenatural, porque é a ação do Espírito Santo. Quais são os 3 passos dentro do estudo indutivo? Observar com exatidão o conteúdo do parágrafo, interpretar de modo apropriado e aplicar de uma forma prática os fatos à vida. Então, observar, interpretar e aplicar. Ler, explicar e aplicar. Aqui vão aparecer de forma clara os 3 passos que o reverendo Hernandes trouxe e nós já falamos a respeito deles, né? A habilidade da observação é algo que se desenvolve com o passar do tempo, né? Enquanto observamos cuidadosamente o parágrafo da pregação, o Espírito de Deus irá nos apontar as nuances, os detalhes que transformarão a exegese em expressões práticas do sermão. Então, a observação é você ler, é você olhar para o texto, orar sobre o texto, meditar nas palavras do texto. Interpretação, fazer as perguntas para o texto, né? Uma série de perguntas-chave irá com frequência revelar o sentido básico do texto. Lembra do método jornalístico, né? Fazer as 6 perguntas aí. E na aplicação, toma-se um fato observado, decide-se qual era o seu sentido original e então determina-se o seu significado para o pregador e ouvinte de hoje. Então, o ponto de partida é o fato acontecido no texto, é o texto bíblico. Então, a partir do que aconteceu no texto, depois de ter sido trabalhado ali o contexto, depois de ser entendido tudo o que aconteceu ali, então passa-se a aplicação. Como é que esse texto comunica comigo hoje? O que o problema trazido ali no texto tem a ver com o meu problema hoje? Como é que a resposta de Deus ali no texto responde à minha inquietação hoje? Então, a aplicação é a sequência natural da observação e da interpretação. Após a observação e interpretação, chega a aplicação. A pessoa procura chegar ao significado de um texto a fim de incorporar seus princípios a seu estilo de vida. Isso é o método indutivo, né? O estudo indutivo, que é o terceiro passo do Letter. E o último passo do Letter é a proposição, né? Que também pode ser chamada de grande ideia. A proposição é o coração do sermão. Assim como o coração bombeia sangue, dando vida ao corpo, a proposição vitaliza a forma e o conteúdo do sermão. A proposição é o eixo principal do sermão. A proposição é a grande ideia, né? É o tema aí do sermão, é o título do sermão, é aquilo que é o resumo. A proposição é uma oração que resume a ideia do texto, né? A proposição é a bússola que indica a verdadeira direção do sermão. Através da proposição é possível dizer se as divisões principais, ilustrações, argumentos gerais estão apontando na mesma direção que o parágrafo de pregação. Ela vai ser o que vai prender todos os elementos do sermão expositivo, a ilustração, a introdução, os pontos, os argumentos, a conclusão, a grande ideia, a proposição é o que prende, né? É o que amarra. Tudo ali precisa girar em torno dela. A proposição é uma mola comprimida, ela tem energia inerente em si para se expandir. A proposição é o sermão em miniatura e contém a essência de sua forma e conteúdo. A proposição é o alicerce e estrutura do sermão. A proposição é a ideia central do sermão. Ela é a grande ideia. Então, como chegar aí, né? Como obter essa grande ideia do sermão? Fazendo a leitura do texto bíblico, buscando interpretar, entender o conteúdo do texto bíblico, né? Fazendo perguntas ao texto, né? Tendo esse labor lá na observação, tendo também esse labor de olhar para a língua original, né? Para os verbos,
as ações, os substantivos, o que está presente no texto, né? O que está ali no texto e que influencia na transmissão dessa grande mensagem, dessa grande ideia. Quais são as palavras repetidas, tudo tem a ver. E depois interpretar, perguntar, fazer as perguntas corretas e aplicar. E assim você vai obter essa proposição, essa grande ideia, a ideia central do sermão, aquilo que vai ser repetido durante a apresentação do sermão. A organização das ideias segue princípios semelhantes a outros métodos. Após estudar bem o texto e seu contexto, o pregador pode enumerar ideias mais fortes do texto, então descobrir o pensamento principal do texto, que vai determinar a ideia central. Porque as ideias mais fortes vão formar as divisões. Geralmente se usa a mesma ordem que as ideias aparecem no texto, mas pode ser alteradas para levar ao clímax do sermão. Algumas formas de organizar as divisões principais são explorar características de um determinado personagem, explorar meios, explorar a natureza dos fatos, explorar as razões, explorar o conteúdo doutrinário do texto, etc. Então, o que está sendo dito aqui nesse último parágrafo da nossa apostila aí, já na página 24? É que a organização das ideias do sermão, depois que você descobriu a grande ideia do texto, né? Provavelmente você já vai ter ali algumas ideias mais fortes que estavam presentes no texto, porque essas ideias mais fortes vão formar a grande ideia. Essas ideias mais fortes vão apontar para o que é o cerne da mensagem, o que é o coração da mensagem, o que é a ideia principal que está sendo trazida ali pelo autor bíblico. Então, essas ideias mais fortes, elas podem ser os pontos do sermão, podem ser as divisões do sermão. E aí essas divisões do sermão podem explorar a natureza dos fatos, como as coisas aconteceram, né? Em 3 passos, em 3 momentos, em 3 movimentos, em 4 movimentos. Explorar as razões. Deus amou o mundo. Por que Deus amou o mundo, né? Quais são as razões, quais são os motivos? Motivo número 1, motivo número 2, motivo número 3. Podem ser as divisões do sermão. Explorar o conteúdo doutrinário do texto. Se nós estamos lendo as cartas de Paulo, por exemplo, Paulo sempre começa suas cartas com doutrina, né, com conteúdo doutrinário muito grande. Então, de que forma esse conteúdo doutrinário está sendo apresentado no texto? O que Paulo diz a respeito de santificação, justificação, do ser de Deus, do ser de Jesus Cristo, do ser do Espírito Santo? Ou mesmo explorar características de um personagem, né? Noé, tem uma descrição de Noé em Gênesis, tem uma descrição de Abraão em Gênesis, Jó tem uma descrição a respeito de si mesmo lá no início de seu livro. Então nós precisamos observar essas coisas, trazer de repente essas características como as divisões do sermão e aproveitar desse material. Agora, antes de nós concluirmos, né, nós encerrarmos, nós precisamos falar também um pouco a respeito da forma de apresentação. Por quê? Nós falamos aqui, né, como encontrar a grande ideia. Você vai ter todo esse labor, toda essa busca dentro da língua original, dentro do idioma traduzido, vai entender o que é verbo, o que é substantivo, vai buscar essas coisas para formular aí a sua grande ideia, para formular aí aquele que vai ser o cerne, o resumo do seu sermão, né, que vai apresentar a sua proposição. E da mesma maneira, né, também para estudar os contextos, né, descobrir quem que é o autor, quando que aquilo foi dito, como que aquilo foi dito, por que aquilo foi dito, qual era o contexto geográfico, todas essas coisas. E aí, a gente vai pegar todas essas coisas na hora de pregar, na hora de expor o sermão e vai chegar lá na frente e vai falar: aqui nós temos nessa oração 3 verbos transitivos direto, 3 verbos na voz passiva, 3 verbos na voz ativa. A palavra original aqui no grego é isso, quer dizer aquilo. A palavra original do hebraico quer dizer isso, quer dizer aquilo. Não. A resposta para essa colocação é não. Nós não vamos apresentar tudo que nós encontramos na nossa pesquisa, no nosso estudo do sermão expositivo, à igreja. O sermão, né, o objeto, aquilo que vai ser apresentado, até mesmo assim, na construção da grande ideia. Eu encontrei lá 15 verbos no meu bloco de versículos, né, na minha unidade expositiva. Eu decidi que aquele ali vai ser meu parágrafo, encontrei 15 verbos ali. Eu vou colocar 3 verbos na minha grande ideia, na ideia central? Não, não. Para a igreja, para o povo, para expor a palavra, para que ela seja melhor compreendida, nós precisamos ser mais objetivos, mais sucintos. Isso não significa, irmãos, que você está negando conhecimento ao povo,
ou escondendo alguma coisa do povo, mas isso é uma escolha pensando no ouvinte, pensando no público, na audiência. Por quê? É importante que o pregador saiba todas essas coisas, é importante que o pregador conheça os contextos para expor a palavra de Deus com fidelidade, para expor o sermão com fidelidade. Agora, não há necessidade de que a igreja receba todas essas informações. A igreja saiba quantos verbos tem ali no texto, quantos substantivos, quais substantivos apareceram como objeto, ou seja, receberam a ação do verbo, quais substantivos praticaram a ação do verbo. Não há necessidade de que tudo isso seja levado para a igreja de uma forma massiva, de uma forma pesada. O sermão ele precisa ser envolvente, ele precisa se comunicar com os ouvintes, ele precisa comunicar com a sua audiência, com o público, com as pessoas que estão ouvindo. É claro que nisso está envolvida a ação do Espírito Santo, porque é Deus quem comunica a sua palavra, né? O princípio do Vox Dei, a palavra de Deus que fala, é Deus quem comunica a sua palavra, Deus quem transmite a sua palavra ao homem pecador, mas cabe também um cuidado por parte do pregador, por parte do expositor, por parte da pessoa que está trazendo a mensagem do Evangelho, por parte da pessoa que está pregando aí a mensagem de salvação. Cabe esse cuidado por parte de nós pregadores de, no transmitir a mensagem, sermos claros, utilizarmos de uma linguagem que vai ser compreensiva para a igreja. Se nós ficarmos citando termos em hebraico, termos no grego, ou mesmo termos técnicos a respeito das frases, das orações, quantas palavras tem, muitas dessas coisas vão perder o sentido durante a mensagem principal do sermão. Lembre que lá atrás nós falamos que há uma verdade, né? Uma verdade escriturística, uma verdade bíblica que está envolta nos contextos culturais e teológicos. E o objetivo do pregador, o objetivo daquele que vai entregar a mensagem do arauto de Deus, é transmitir a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a verdade que está ali no texto, não os elementos textuais. Isso é importante que nós saibamos para que nós possamos ter uma melhor compreensão do texto e para que nós possamos comunicar a mensagem com maior fidelidade. Contudo, não é necessário, não há necessidade de que todas essas informações sejam passadas para a igreja. É claro que nada impede de você permitir que isso esteja acessível para os irmãos de alguma outra maneira, né? Permitir que o seu esboço, o seu estudo esteja acessível para os outros irmãos, né? Nós temos inclusive livros teológicos, comentários que estão à disposição de todas as pessoas e justamente por isso. Mas na entrega do sermão, na apresentação do sermão, naquele momento em que você está no púlpito, o importante é que seja comunicado a verdade da mensagem, aquilo que é o cerne, aquilo que é a essência da mensagem. E para isso você não precisa apresentar ali todo o seu esboço, todo o seu estudo, tudo aquilo que você preparou, né, antes de chegar ao cerne da mensagem, antes de trazer a mensagem. Então, há esse cuidado a ser tomado na hora que nós comunicamos a mensagem de Deus, na hora que nós estamos pregando, seja expositivamente, seja textualmente, seja tematicamente, não importa o tipo de sermão que você está levando, é importante que você leve para a igreja de uma forma mais suave, de uma forma tranquila, não negando a verdade do texto. O texto fala sobre pecado, o texto confronta pecado. Como pregadores, nós devemos sim confrontar o pecado, falar a respeito do pecado. Se o texto trata com algum aconselhamento, angústia da alma, nós tratamos com aconselhamento, angústia da alma. Se o texto é um texto de esperança, de salvação, nós tratamos com esperança e com salvação essa mensagem. A importância é que o pregador transmita a mensagem com fidelidade, a mensagem verdadeira, o conteúdo verdadeiro do texto, a verdade que está ali dentro do texto, permeada por contexto, permeada por conteúdo literário, por tipo literário, né? Está dentro de um tipo literário, mas nós, como pregadores, devemos transmitir essa mensagem com fidelidade e com verdade. Isso é muito importante ser considerado, mas a forma como nós fazemos isso também é importante, né? Também tem a ver com essa homilia. Como é que nós vamos apresentar esse sermão? E eu falei, né? Cada tipo literário prepara um sermão diferente, né? Se você vai pregar em poesia, você vai ler e expor de uma forma. Se você vai pregar em literatura profética, você vai ler e vai expor de uma forma. Então, o pregador precisa ter consciência dessas coisas e ter esse cuidado na hora de expor, na hora de apresentar ali o seu sermão. E um segundo cuidado também, que é muito importante nós colocarmos aqui, para esse encerramento aqui dessa disciplina, é a questão da aplicação.
é extremamente importante que o pregador aplique a mensagem ao contexto dos seus ouvintes. Por isso é importante que o pregador também conheça, né, o público ali onde ele está atuando, onde ele vai pregar. É importante que ele tenha o mínimo conhecimento a respeito daquele público para que a mensagem possa ser aplicada àquelas pessoas dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Imagine aí, irmãos, que a pessoa vai no domingo à casa do Senhor, à igreja, e ouve aquela mensagem. Essa mensagem, que ele só pode ouvir no domingo, porque é o dia que ele consegue ir até a igreja, precisa ecoar no coração dele durante toda a semana, durante os 6 outros dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Essa mensagem precisa estar ali vibrando nas suas emoções, vibrando nos seus ouvidos, no seu coração, durante toda a semana. E como é que isso vai acontecer? Somente através da aplicação. A aplicação é o momento da mensagem que o pregador diz: olha, meu irmão, esse texto tem a ver com você por causa disso, disso e disso. Porque da mesma maneira como isso aconteceu aqui, isso acontece com você hoje, assim, assim, assado. E da mesma maneira como o Senhor agiu aqui no texto, o Senhor age na sua vida, assim, assim, assado. Então nós precisamos aplicar a mensagem. Essa parte da aplicação é algo muito importante, porque comunica, né, fala diretamente com o leitor, com os ouvintes, e é o que vai reverberar no coração dele, é aquilo que vai vibrar, aquilo que vai ser repetido no seu coração durante a semana, quando ele estiver dentro das suas atividades, realizando as suas tarefas, né? É o momento que ele vai se lembrar, vai dizer: nossa, o pastor ou o irmão fulano, a irmã ciclano falou disso na igreja domingo, assim, assim, assado. Nossa, eu me irei aqui dentro da minha casa, dentro do meu lar, com a minha esposa, com meus filhos, mas domingo o pastor falou a respeito da ira, a respeito do cuidado dela na igreja. Então nós precisamos aplicar essa mensagem, aplicar o texto bíblico à vida das pessoas, para que as pessoas possam se lembrar da palavra de Deus, entendendo que nós, como pregadores, né, aqueles que são chamados para o trabalho da pregação, devem se esmerar no fazê-lo. Né? Nós termina então com esse texto de Romanos 12:7. Aquele que ensina, aquele que recebeu do Senhor o dom de ensinar, o dom de trazer o ensino para a igreja, que se esmere no fazê-lo, que tenha dedicação no fazê-lo. Preparar um sermão temático, preparar um sermão textual, preparar um sermão expositivo é algo que exige de nós, demanda de nós. Ainda que em grau menor ou maior, qualquer tipo de sermão que nós viemos a preparar exige de nós. E principalmente nós precisamos nos lembrar que nós estamos lidando com a palavra de Deus, com algo que é espiritual. O Espírito Santo é quem inspirou essa palavra. E ao pregar ela, ao falar sobre ela, que nós possamos ter consciência disso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós para que a gente, de fato, entenda isso e pratique, pregue a palavra do Senhor com fidelidade. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Vocês foram chamados para ensinar a palavra de Deus. Vocês têm se preparado aqui, têm feito o preparo técnico para ensinar a palavra de Deus. Então faça isso com dedicação, com zelo. E ao expor a palavra do Senhor, de fato se prepare. Leia o texto bíblico, ore, né, desenvolva essa devoção, essa vida devocional também para com o texto bíblico. O Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos fazer uma oração, como nós começamos a disciplina orando, nós encerramos a disciplina orando. E o desejo do meu coração é que esse conteúdo tenha mais uma vez abençoado os irmãos. Para qualquer dúvida, estou à disposição lá no grupo do WhatsApp ou de alguma outra forma que os irmãos queiram procurar a gente aí. Grande Deus, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom. A tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade duram para todo sempre. O Senhor é eterno, o Senhor é santo, o Senhor é o Criador de todas as coisas, Pai. E o Senhor é o Deus que inspirou a Tua palavra, a Sagrada Escritura. E o Senhor é o Deus que nos chamou, que nos vocacionou para o serviço, para o reino, para a obra do Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós rogamos ao Senhor, Deus, que esse conteúdo dessa disciplina, Deus, possa, Deus, abençoar os meus irmãos em Angola, em outros lugares. E, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, de fato, pregar a palavra do Senhor com fidelidade. Que ao expor as Escrituras nós possamos fazer com fidelidade, entendendo, ó Deus, que todas as coisas, Deus, são criadas para a glória do Senhor, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por mais essa disciplina que se encerra, ó Deus, neste instituto. Pedimos ao Senhor, Deus, Senhor, auxilie os teus servos, ó Deus, na execução das tarefas dessa disciplina e nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, forte abraço do Brasil.